noite a todos. Boa noite. Prezados irmãos, encarnados e desencarnados aqui presentes, sejam todos muito bem-vindos a essa casa de estudo, trabalho e oração. De modo especial, nós queremos saudar aqueles que porventura estejam nos visitando pela primeira vez. Sintam-se à vontade, acolhidos como irmãos que somos. Essa casa, todas as quintas-feiras, já desde as primeiras horas, ela já se encontra preparada, tanto no plano material, quanto no plano espiritual. Isso vai, então, em todas as etapas, cuidando de todos os detalhes, inclusive da fluidificação da água que é distribuída ao final, e também daquelas que vocês trouxeram de casa, aqueles que trouxeram. Então, vamos também preparar a nossa casa mental, direcionando os nossos pensamentos para o bem e para o mais alto. Vamos pedir ao Criador, o nosso Pai Celestial, vamos pedir ao Mestre Jesus, ao mentor desta casa, Francisco de Paula Vitor, nosso querido Padre Vitor, e aos nossos guias que nos auxiliem esta noite. Primeiro, no entendimento da mensagem de hoje. Em segundo lugar, que eles nos auxiliem também no aumento do nosso conhecimento na doutrina e no Evangelho. Em terceiro lugar, pedir para que eles também nos auxiliem na aplicação dos ensinamentos no nosso dia a dia, servindo a obra divina. E, finalmente, que eles também possam nos auxiliar na nossa evolução moral e espiritual, como é a vontade do nosso Pai Celestial. Jesus, certa vez, afirmou que onde se reunissem duas ou mais pessoas em seu nome, ele ali estaria. Então é com esta certeza da presença do Cristo entre nós que nós vamos deixar lá fora as nossas preocupações materiais, as nossas rotinas diárias, vamos abrir os nossos corações e nossas mentes para os ensinamentos de hoje. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, meus irmãos, nós escolhemos para hoje uma passagem evangélica. Nós colocamos aqui todas as referências que nós vamos citar ao longo dessa reflexão. A primeira delas, que é a principal do nosso roteiro de hoje, que é do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7. É a passagem que é conhecida como sendo aquela em que Jesus pede a uma samaritana que lhe sirva um copo de água.
Então nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhe essa passagem e qual o seu significado, né? Então, certo dia, Jesus, em suas constantes peregrinações, né, ele estava voltando da Judéia, indo para a Galiléia. E, na verdade, foi onde ele cresceu e onde ele viveu por muito tempo, na Galiléia. E, no caminho, então, Jesus e os discípulos, eles passaram pela região de Samaria, né, que era, para os judeus, especialmente, um local extremamente perigoso, porque havia uma grande rivalidade política, racial, religiosa, né, entre os judeus e os samaritanos. Mas, contra a vontade dos seus discípulos, né, Jesus fez questão de passar pela Samaria, por aquela região. E mais do que isso, ele parou para descansar, mais precisamente na cidade de Sicar. E o Evangelho diz que por volta do meio-dia, ele já cansado da viagem, né, ele sentou-se à beira do poço de Jacó e dirigiu-se a uma mulher samaritana que estava se aproximando do poço para tirar água. Essa atitude, imaginemos, né, na época causou assim, um verdadeiro escândalo, né, por causa dessa rivalidade. Os judeus e samaritanos, eles nem mesmo se falavam. E Jesus, então, se dirigiu àquela mulher, né, que se aproximava ali para tirar água do poço. Os judeus se achavam uma raça superior aos samaritanos e jamais pensariam em pedir um favor para os samaritanos. Tanto é assim que a mulher, a princípio, ela estranhou, né? Ela falou: o senhor é judeu e eu sou uma samaritana. Então, como é que o senhor me pede água? Mas, né, o objetivo de Jesus naquele encontro era justamente quebrar aquele preconceito, né, estimular a amizade entre os dois povos e mostrar que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Existe um autor espanhol, ele é escritor, teólogo, jornalista, contemporâneo, né, ele ainda é vivo, que em um desses livros que nós citamos aqui, mais precisamente no livro O Grande Segredo de Jesus, ele afirma que a grande meta de Jesus hoje se traduz na ideia moderna de um mundo com mais solidariedade, um mundo sem violência, um mundo sem ódio, um mundo sem inveja e um mundo sem vingança. Então, meus irmãos, estejamos certos de que o Mestre, ele sonda o poço de cada um de nós, o poço da vida de cada um de nós, nos estimulando a vencer aquelas barreiras que nos separam uns dos outros, né? Até que essa bandeira, vamos dizer assim, da solidariedade esteja definitivamente hasteada entre nós. E foi exatamente por isso que também no Sermão da Montanha, Jesus afirmou: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa passagem está em Mateus capítulo 5,
versículo 5. E essas palavras, de certa forma, confirmam que o plano de Jesus realmente era, e ainda é, né, de transformar a Terra num planeta mais fraterno e mais solidário, onde não haja mais espaço para o preconceito, para a guerra e para a ira. E de fato, o planejamento divino, né, dessa forma, somente será possível com homens brandos, com homens dóceis e com homens pacíficos. Aquelas grandes transformações, né, que a própria doutrina espírita nos informa muito bem, as grandes transformações da Terra, elas já estão acontecendo, né? E quem não estiver afinado com os planos do Cristo, não encontrará mais espaço para futuras reencarnações aqui no nosso planeta. Então, meus irmãos, ao se aproximar da Samaritana, onde há rico em bênçãos, né, Jesus nos dá o exemplo de mansuetude, de fraternidade. E, mais ainda, como a iniciativa foi de Jesus, né, ele teve extrema humildade ao pedir água a alguém de uma raça inimiga, né, que era tido como inimigo pelas pessoas que faziam parte desses povos, né? Então, o exemplo de Jesus nos convida a nós irmos de encontro àqueles que estão distantes de nós, né? Aqueles que estão distantes pela quebra dos laços de amizade, por exemplo. Então, o nosso objetivo deve ser sempre o de buscar a reconciliação. E a melhor tática para isso é nos aproximarmos com humildade, né? Pedindo um copo de água, né? Aqui simbolizado por um copo de água, mas que podem ser vários gestos diferentes, né? Contam que Chico Xavier, ele costumava, para aqueles em que eventualmente o ofendiam, né, ou não acreditavam no Chico, na mediunidade dele, ele pedia orações. Então o copo de água do Chico era pedir orações. Ele fala assim: olha, ore por mim, porque eu estou precisando. E na verdade, todos nós precisamos de oração. Ele não estava falando mentira, né? Então, com essa atitude, o próprio Chico Xavier, ele desfez muitos laços de incompreensão. Então, muitos que eram desafetos, que não acreditavam, que criticavam, passaram a admirá-lo. Com o tempo, né, com as suas ações, com seus exemplos. Então, meus irmãos, nós podemos perceber também, nessa atitude de Jesus com a samaritana, uma clara intenção de estabelecer conosco uma relação de maior intimidade. Ou seja, ele não se colocou e não se coloca acima de nós, né? Ele deseja estar ao nosso lado, nos faz um pedido, né? Um pouco de água, um copo de água, o que é um sinal muito claro de que ele caminha conosco. Ele não está acima, ele não está se colocando acima de nós, mas ao nosso lado, na condição de amigo, de irmão, né? Que não tem vergonha de nos pedir água. E, meus irmãos, Jesus tem sede.
E o que nós temos feito para saciar a sede do Cristo? A gente pode se perguntar, mas como, né? Como encontrar Cristo hoje? Onde encontrar o Cristo para que eu possa saciar a sua sede? Novamente, Chico Xavier é quem nos vem auxiliar, né? Nesse outro livro aqui, com o título de Chico Xavier, o Médium dos Pés Descalços, de Carlos Bacelli, Chico nas ruas ou nos presídios. Elas estão também no nosso ambiente de trabalho, no seio da nossa família. Então percebam que nos dias de hoje, com todo o avanço tecnológico, né, através da internet, das redes sociais, nós conseguimos nos contactar com o mundo, não é mesmo? Nós sabemos tudo aquilo que acontece em todo o planeta. No entanto, meus irmãos, nós continuamos cegos, continuamos surdos para o que acontece com as pessoas à nossa volta. Nós estamos próximos das pessoas distantes e cada vez mais nos afastamos das pessoas próximas. Saibamos, pois, que Jesus se esconde, né, na face dos sofredores e está esperando que nós ofereçamos um pouco de água. Muitas pessoas estão precisando de um copo d'água, precisam da nossa atenção, precisam da nossa ajuda, do nosso carinho, de uma palavra amiga, de um abraço, ou mesmo de um aperto de mão. E nós tocamos Jesus quando saciamos a sua sede na pessoa de alguém que sofre as dores do corpo e das dores da alma. Quem de nós ainda não passou por uma situação como essa que eu vou relatar? Quantas vezes vamos a um templo religioso, né, querendo ter um encontro com Cristo? Né? Acredito que muitos de nós já tivemos uma experiência assim. E nos posicionamos geralmente diante de quadros, de imagens ou de altares, esperando tocar Jesus, encontrar Jesus, né? Conversar com Jesus. E, infelizmente, quando saímos, nosso coração continua fechado para o sofrimento de tantas pessoas que cruzam o nosso caminho. Então, meus irmãos, Jesus veio ao nosso encontro e nós viramos o rosto para Ele. A mulher samaritana não, ela não virou o rosto para Jesus, né? Então, existe uma descrição no livro O Redentor que fala o seguinte, que a samaritana, movida por impulso irresistível, tomou a vasilha, encheu de água e deu a Jesus. Jesus bebeu, deu a João e disse à mulher: esse encontro representa a felicidade, porque eu tenho o poder de dar-lhe uma água cujo poço nunca se extinguirá, nunca secará, e que verte para toda a eternidade. Então, meus irmãos, nessa passagem nós observamos as bases por meio das quais se estabelece o socorro espiritual. Antes de oferecer a água da vida à mulher,
Jesus pede um pouco de água para Ele mesmo. E nós, que pedimos tanta água para Jesus, esquecemos de perguntar quanta água nós temos oferecido para Ele, na pessoa de seus irmãos prediletos, ou seja, os sofredores de toda a ordem. Foi o próprio Cristo quem disse aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 42, que ele diz o seguinte: e quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequenos, por eles serem meus discípulos, em verdade vos digo, não ficará sem receber sua recompensa. Mas, infelizmente, ainda há muita gente de baldo vazio estendido para Jesus, querendo que os seus problemas sejam resolvidos pelo Mestre, né? Mas estão muito pouco ou nada interessadas em resolver ou aliviar os problemas dos irmãos em aflição material ou espiritual. São Francisco de Assis, na sua famosa oração da paz, já nos ensinou que é primeiro preciso dar para depois receber. E no simples ato de saciar a sede material e espiritual de um irmão em sofrimento, estaremos com Jesus, mergulhando no poço das bênçãos infinitas, onde nunca mais iremos ter sede. Tudo isso, meus irmãos, ocorreu com a mulher samaritana, mas poderá ocorrer conosco também, com cada um de nós. Tudo vai depender se o nosso balde está cheio de amor ou se está vazio de amor. Vamos então passar para a oração final, que é sugerida aqui pelo autor desse livro que nós estamos acompanhando esse ano, né? Alguém me tocou, de José Carlos de Luca. Então eu vou fazer a oração, vocês vão repetir comigo. Mestre amado, quero ir ao seu encontro. Eu preciso tanto matar a minha sede de amor e paz. Como ando sedento no deserto dos meus problemas. Quero tomar a mesma água que você ofereceu à mulher samaritana. De olhos fechados e com os lábios entreabertos, eu lhe peço que me dê do mesmo líquido que me acalma e me enche de vida nova. Esta água contém remédio para minhas dores. Esta água contém esperança para meus sofrimentos. Esta água contém solidariedade para minha solidão. Contém amor para o meu coração vazio. Ó Mestre,
Deixe-me também matar a sua sede. Deixe-me também matar a sua sede. Que ninguém mais passe por mim. Que ninguém mais passe por mim. Sem levar um pouco. Sem levar um pouco. Do meu amor e carinho. Do meu amor e carinho. Hoje você encheu o meu poço. Hoje você encheu o meu poço. E que esta água bendita. E que esta água bendita. Eu venha a compartilhar. Eu venha a compartilhar. Com os sedentos do caminho. Com os sedentos do caminho. Que assim seja. Que assim seja.